Fala, trader. Quero compartilhar com você nessa aula sobre os principais candlesticks que você pode operar no day trade e que vai trazer para você uma grande acertabilidade. Então, são dois padrões de candlesticks que eu vou apresentar para você nessa aula. E quero falar também sobre a importância do contexto, ou seja, você não pode operar somente o candlestick propriamente dito. Então, você precisa ter aquele padrão de candlestick associado a um contexto maior. E aí, para trazer esses exemplos, eu vou utilizar basicamente as últimas operações que têm acontecido, tá? E quero compartilhar com vocês aí exatamente todo o contexto da operação e quais são, eu particularmente falando, os principais candlesticks que eu gosto de operar quando eles estão dentro de um contexto, como dito anteriormente, no day trade, tá bom? Bem, se você ainda não me conhece, eu sou o Daniel Tenório, eu estou aqui basicamente 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, trazendo aulas educacionais e aos domingos aulas técnicas, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e deixa aí seu like para que o YouTube consiga, né, divulgar esse canal para mais pessoas, beleza? Bem, vamos lá, deixa eu compartilhar com você aqui a tela e aí nós vamos mostrar esses cenários. Então, antes de eu falar sobre o candlestick propriamente dito, eu preciso falar sobre contexto. Como eu falei anteriormente, é muito importante você ter um cenário técnico, um contexto técnico para você executar um trade, mas o candlestick ele vai ter um peso bem interessante, tá? Bem, olha eu vou compartilhar o trade de hoje, que aconteceu no dólar. Olha só, semana passada, no pregão da semana passada, ele fez aqui uma máxima, depois ele volta para testar essa máxima basicamente muito próximo dela no fechamento do pregão, tá? Hoje, o que ele já faz para mim? Ele já abre com um gap de baixa, e esse gap de baixa ele foi muito importante porque ele saiu perdendo essas mínimas aqui, ó. E essa mínima, ela foi muito relevante, olha só. Então, eu já tinha aqui uma informação bem interessante que o dólar poderia fazer um movimento de baixa, com o potencial até de devolver 100% desse movimento aqui, certo? Então, eu tive esse movimento de alta, beleza? Ele faz a primeiro topo, segundo topo, muito próximo, né, da região, e aí ele já abre hoje para mim, olha só, validando aqui o quê? Uma região de, rompendo essa região aqui de neckline, basicamente quase que um topo duplo aqui, certo? E aí, qual que foi o cenário que eu especulei? Possibilidade de ele voltar basicamente para essas regiões de mínima aqui. Veio muito próximo, não cravou a região, mas veio muito próximo da região. Então, ou seja, já era um cenário que me mostrava que o dólar tinha potencial para ir para baixo, beleza? E aí ele fez para mim o quê? Ele me faz, após o, né, já considerando o gap, ele me faz esse movimento de baixa, certo? Ele me faz esse movimento corretivo, tá? Seguido de uma correção ABC. Então, olha só, deixa eu marcar aqui. Esse princípio de correção ABC, ela vem da escola de Ellis. Então, você tem um movimento, né, um possível movimento impulsivo, seguido de uma possível correção, que muitas vezes ela vai se desenrolar de algumas formas, mas sempre com uma característica de uma correção ABC. Então, você pode ter, por exemplo, um ABC triangular, um ABC retangular, um ABC em formação de bandeira, certo? Então, eu tive aqui movimento de baixa, correção A, B, C, e olha só que interessante que ele deixa aqui para mim. Ele me coloca essa barra 13, certo? Então você já tinha alguns vendidos aqui nessa região na barra 10, com stop aqui em cima. Ele me coloca essa barra 13, né? Foi uma barra bem significativa, poderia indicar que ele ia realmente falhar nessa primeira mínima aqui, nesse primeiro teste, certo? E aí ele falha nessa continuação, deixando aqui para mim então barra 13, barra 14. Tá? Eu já tinha nesse momento aqui o alinhamento das médias móveis, deixa eu colocar aqui, olha só. Eu já tinha aqui nesse momento o cruzamento das médias, que já tinha acontecido basicamente na abertura, tá? Mas principalmente eu gosto muito de operar, né, até a primeira hora do dia ali mais ou menos, que era o horário aqui, eu gosto de operar muito gatilho na VWAP, né? Inclusive, eu já falei aqui, já fiz aula falando sobre a VWAP. E olha só, ele me faz um movimento de baixa, seguido de uma correção A, B, C. Essa correção aqui, basicamente, ele retraiu aí 50% de fibra. Então, olha só, se eu considerar aqui esse primeiro movimento, olha só, ele testa os 50%, certo? Basicamente aí 50%. Então, e aí ele me deixa o quê? Barra 13, barra 14. E aqui ele validou para mim o primeiro candle, né, que entre os dois que eu vou abordar aqui com você, que eu considero um candle bem interessante para você operar no day trade, desde que você tenha um padrão de contexto. Então eu tive aqui o que? Barra 13, barra 14, configurando para mim um padrão de Harami de baixa, tá? Então o que é um Harami de baixa? O Harami de baixa é quando você tem a combinação de dois candles, candle principal, candle 13, e o candle interno, candle 14, tá? Quando ele fica totalmente dentro do candle mãe, do candle principal. Olha só, você vê que ele não deixou uma máxima nem uma mínima saindo fora dessa barra mãe. Então você tem aqui a combinação desses dois candles, que foi um Harami, beleza? Bem, a venda aconteceu na mínima do candle 14, stop de 10 pontos.
esse trade andou 16 pontos e eu saí no barra-barra aqui com 7 pontos dessa operação. Ou seja, não foi um trade de risco-retorno fantástico, mas foi um trade positivo. Se eu tivesse mantido a operação, olha só, o mercado teria voltado, teria me estopado, tá? Então, observa só, você tinha, né, um evento interessante aqui, que é um padrão de uma combinação de candlesticks, que é o Harami de baixa, que é muito interessante para operar, como eu falei, ele é um padrão bem interessante, tá? Mas você tinha também o que? O contexto. Então, observa que você não deve só operar o padrão de Harami de baixa, o padrão de Harami de alta, mas você deve operar esse evento, esse padrão de candlestick, essa combinação de candlestick, dentro de um contexto que foi o que aconteceu aqui nesse pregão de hoje, tá bom? Bem, eu vou compartilhar com vocês aqui também mais duas operações que aconteceu aqui. Essas basicamente são as últimas operações que aconteceu no índice, no dólar. E eu vou falar sobre o outro padrão aí também, que é um padrão muito interessante para você operar, desde que você esteja operando ele dentro de um principal aí, de um contexto maior, de um cenário maior, tá? Bem, e toda essa abordagem que eu estou trazendo aqui para você, isso eu entrego lá dentro do protocolo Bereshit, tá? O protocolo Bereshit é um espaço educacional completo, onde você vai ter uma imersão de 12 meses comigo como seu mentor. Você vai ter acesso ao curso o Trader Sério, é o curso que eu chamo de Jornada Bereshit, onde você vai ter 7 módulos, 30 aulas, onde é um curso bem completo e todos esses princípios que eu estou abordando aqui, de padrões de candles, de gatilhos operacionais, de gestão de trade, tudo isso é entregue dentro desse curso. Ele é um curso bem denso, bem completo, tá? Mas também ao mesmo tempo bem enxuto, porque eu coloquei ali realmente o que é importante. E aí você entra no projeto, tem acesso ao curso e você vai ter acesso também a 3 encontros semanais na sala ao vivo junto comigo, tá bom? E com os membros do projeto. E vai ter acesso também a duas mentorias mensais que acontecem a cada 15 dias, beleza? Você tem a opção também de adquirir o curso separadamente também do projeto. Vou deixar o link aqui na descrição e aí você dá uma olhada lá no projeto. Beleza, meus caros? Bem, voltando aqui para a tela, olha só, então nós tivemos aqui esse padrão de Harami. Qual que era o alvo dessa operação aqui? Meu alvo dessa operação era basicamente aqui o primeiro alvo desse pivô projetado para baixo, olha só. Era basicamente esse alvo aqui, que era também o quê? Especulando a possibilidade de ele voltar para essa mínima aqui, tá? Então o meu alvo era exatamente aqui, era um alvo aí de 25 pontos, depois eu ajustei para 22, algo do tipo, tá? Esse stop aqui, na verdade, ele foi de 11 pontos, tá? E o alvo era de 22 pontos, aí depois eu ajustei para 22 pontos. Bem, não foi no alvo, mas foi um trade positivo. Acabou que, tecnicamente falando, esse foi o principal trade do dia com contexto, né? Depois ele deu um contexto aqui também de compra, mas, né, já não estava mais no computador. Bem, vamos lá, deixa eu falar sobre o outro padrão que eu considero bastante também com relação a um padrão bem assertivo, que foi esse trade que nós fizemos aqui na semana passada. Olha que a gente tem uma característica do preço do dólar muito parecida. Você vê, ele abre com gap, ele faz um primeiro movimento impulsivo, faz um movimento corretivo e essa correção vai se desenvolver de algumas formas. É por isso que é muito importante você aprender sobre Elliott, né, principalmente os movimentos, né, impulsivos, corretivos e quais são os tipos de movimentos corretivos. E olha só, e isso aconteceu aqui também, ó, ele me faz um movimento de baixa, tá bom? Deixa eu marcar aqui para você. Ó, ele abre com um gapzinho de alta, falha, faz esse movimento de baixa, faz esse movimento corretivo. Vamos traçar FIBO aqui para ver onde ele veio? Retração de FIBO, olha só, 50% também, igual hoje lá que eu mostrei para você, certo? E aí ele me deixa aqui a combinação também de 2 candles, candle 8, candle 9. Olha só o cenário da VWAP que eu falei para vocês aí, ó. VWAPzinha já ok. Olha só, média de 20 também ok. Cenário perfeito para você vender, muito técnico. E aí ele deixa a combinação de 2 candles e esse é o segundo padrão de candlestick que eu particularmente gosto muito de operar, que é o padrão de nuvem negra, ou conhecido em inglês, né, como dark cloud. O que é o nuvem negra? O nuvem negra ele é também a combinação de 2 candles, então nesse caso você tem o candle 8 e o candle 9, tá? E aí o nuvem negra ele se valida quando o segundo candle, na combinação dos 2 candles, certo? Ele engolfa 50% do candle anterior, tá? 50% ou mais. Bem, esse mais, ele não pode engolfar total, porque se ele engolfar total a barra anterior, aí é um engolfo, então é um outro padrão de candlestick, certo? Esse aqui não, esse aqui ele é o nuvem negra, quando ele vai engolfar 50% ou mais da barra. Bem, não tem a necessidade de a gente fazer isso aí, mas só para uma questão didática, olha só, deixa eu traçar a FIBA aqui para você ter noção. Ó, ele foi basicamente quase na região de 61.8
do candle anterior. Mas visualmente você já tem noção, você não precisa traçar. E observa que nós tivemos uma sutil correção aqui, ó, ABC. Tá vendo? Ó? A sutil correção ABC, como eu falei para você, as correções elas vão se desenvolver de alguma forma. Então você tem correção ABC numa formação triangular, retangular, numa formação de bandeira, que foi basicamente o que ele deu aqui. E aí a venda também aconteceu nesse aqui. Esse aqui o trade ele veio no alvo, tá? O alvo dessa operação era aqui era um stop de 10 pontos e o alvo dessa operação foi um alvo de, se não me falha a memória, 18 pontos. Deixa eu só olhar aqui qual foi a minha projeção de alvo aqui. Se não me falha a memória, foi 18 pontos. Foi o primeiro alvo, acho que desse espelhamento para baixo. Foi 18 pontos. Vamos conferir? Isso mesmo, eu vendi o fechamento da barra, 18 pontos, e foi essa operação aí que aconteceu também, validando aí esse gatilho aí que eu chamo de nuvem negra, certo? Beleza? Bem, deixa eu compartilhar mais um, que foi que inclusive aconteceu no índice também na semana passada, que foi também esse aqui, ó. Característica muito parecida também com o dólar, olha só. Foi exatamente esse candle também 17. Olha só que interessante aqui. Inclusive, essas análises, né, todo esse contexto eu compartilho lá no Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, eu sou bem ativo lá nos stories, né, principalmente nos stories. E segue lá que você vai ver, basicamente, eu compartilhando análise de mercado aí, praticamente fazendo uma leitura, né, do intraday ali, bem dentro do meu Instagram. Beleza? Olha aqui, ó, a mesma coisa, ó, ele faz um movimento de baixa, ele tenta ir para cima, falha. Esse aqui era uma região de preço importante, ó, LTB, nível de preço. Olha só a região de contexto. Olha só a região de contexto. E aí ele me entrega esse movimento de baixa, seguido de uma retração aqui, basicamente que retraiu também, se não me falha a memória, 50% também de FIBO. Ó, muito pouquinho, né? Faltou ali, sei lá, 5, 10 pontos para cravar os 50%. E aí, da mesma forma, ele deixa também, ó, eu já tinha o evento acontecendo abaixo da VWAP, como eu falei, eu gosto muito de operar VWAP, ó, abaixo da 20, né? Olha só o alinhamento das médias aqui, ó, 9, 20 VWAP, certo? Eu gosto muito de operar esse cenário aqui. E aí nós já tínhamos aí uma venda no candle 17, tá? Eu vendi essa barra um pouquinho antes do fechamento dela, que me possibilitou um stop de 225 pontos, uma parcial de 250 pontos, tá? E o alvo final de 700 pontos. O mercado andou muito mais, mas o alvo meu foi 700 pontos. Qual que foi esse alvo? Se não me falha a memória, foi exatamente esse espelhamento aqui, ó, o primeiro alvo desse espelhamento para baixo. Foi esse aqui, ó, o alvo, certo? Vamos conferir. Como eu falei, eu vendi um pouquinho antes do fechamento dela, ó. 700 pontos, ó, foi esse mesmo, ó, foi esse aqui, 700 pontos. Foi esse alvo aqui mesmo, foi o primeiro espelhamento dessa estrutura para baixo, tá? Então, olha como que o horário, né? Olha só os detalhes aqui, né, que eu estou compartilhando com você, o horário. Então você vê que são trades que acontecem ali geralmente até a abertura do mercado americano. Não adianta você ficar insistindo no mercado o dia inteiro, já falei sobre isso. Então, depois de um trade como esse, geralmente eu já encerro o dia. Olha só, isso aqui aconteceu basicamente, ó, 10h20, tá? Vamos ver aqueles do dólar que eu compartilhei com vocês. Ó, o de hoje eu fiquei 1 hora na frente do computador. Ó, esse aqui do dólar, ele aconteceu 10h05, então basicamente a abertura do mercado à vista, tá? E esse aqui ele aconteceu mais cedo ainda, ó, esse aqui mais cedo ainda, 9h40, tá? Ou seja, eu geralmente eu vou ficar no máximo 1 hora e meia, cara, no máximo 2 horas no computador, no máximo 2 horas em frente aos gráficos. Eu tenho o seguinte princípio que uma boa oportunidade, geralmente você vai ter uma por dia. E eu não vou dizer que são todos os pregões, mas eu posso dizer que, sei lá, em 80% dos pregões você vai ter, de repente, 80, 75% dos pregões. Você vai ter uma boa oportunidade. O que é uma boa oportunidade? A oportunidade boa é aquela que tem contexto técnico, tem embasamento técnico e está realmente dentro daquilo que você busca operar. Eu, particularmente, eu gosto de operar movimentos mais direcionais, principalmente movimentos de tendência, tá? E aí vem um ponto importante, que tendência, ela não é só necessariamente você estar a favor do movimento primário, mas é também você estar a favor da força, para onde os players estão realmente empurrando o mercado. Isso é muito importante, tá? Então você vê são operações que acontecem ali geralmente até umas 10 horas, 10h30, abertura do mercado à vista, que está acontecendo atualmente, e geralmente depois disso eu já saio do computador, tá bom? Então é muito importante você se ligar nesses gatilhos que eu estou compartilhando com você. Contexto técnico, padrões de candles, horário e evitar ficar operando aí basicamente o dia inteiro. Bem, é isso que eu queria compartilhar com você aqui.
São princípios simples, né? E, digamos assim, talvez até comum, você talvez até tenha esse conhecimento, mas você saber introduzir isso, aplicar isso, vai fazer um grande diferencial aí no seu operacional. Beleza? É isso que eu queria compartilhar com você. Um abraço e até a próxima aula.